Você, meu amigo trabalhador, que luta tanto para poder adquirir um patrimônio, gasta em eletroeletrônico ou sonha em comprar aquele veículo para desenvolver a sua atividade laborativa para sustentar a sua família, mas que ao fazer um negócio sob prestação de serviço, você acaba pagando além daquilo que na verdade deveria. Isto na verdade é deduzido sob o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços, cobrados pelo Estado. Imagine você que abriu a tão sonhada empresa, que passou por um processo burocrático muito grande e que diante de encargos trabalhistas, entre outros, você também sonha em ornamentar o seu trabalho, em comprar equipamentos, investir em ferramentas, em tecnologias. Mas se você, na verdade, investir, irá pagar quase o dobro, porque tudo isso é deduzido também no ICMS. Veja que o que estamos vendo no nosso país é realmente a volta ao feudalismo, à Idade Média, é a volta da opressão, é a volta da dominação das elites sobre os mais frágeis. Eu tenho sido atacado e criticado muito aqui neste canal por mostrar a verdade sobre o que é e sempre foi o cristianismo. E não apenas esse evangelicalismo moderno ou pós-moderno. Na sua origem, o cristianismo sempre foi um sistema de opressão, de tributação. Ele foi criado exclusivamente para o enriquecimento das elites na estrutura do Império Romano. Não importa se tenha sido no primeiro século com os imperadores Vespasiano, Tito, Domiciano, se chega ao imperador Adriano, Diocleciano, Constantino, enfim. O cristianismo é uma estrutura política do Estado, sempre foi. E queríamos nós que os grandes problemas envolvendo os líderes religiosos, sobretudo cristãos, protestantes ou mesmo católicos, estivessem somente no âmbito das divergências teológicas. Mas o que nós temos realmente demonstra que estamos nos tornando cada vez mais uma teocracia. Tarcísio libera ICMS de igrejas e pastores podem adquirir bens de luxos livres de impostos. Foi isso mesmo que você acabou de ouvir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É importante, mesmo você evangélico, mesmo você católico, que entende a função social, religiosa, supostamente espiritual da igreja, que é contra esse banditismo que se instaurou em nosso país e o uso indevido da religião. Sim, que é contra esses privilégios dados àqueles que usam o nome de Deus e a própria Bíblia para se enriquecerem. Para você que é vítima disso, é você que eu preciso aqui me ajudando. Se você chegou aqui, comente, compartilhe, convide outras pessoas. Este é o momento de pensarmos em, de fato, elegermos pessoas que lá no Congresso combatam estes tipos de iniciativas tomadas, que na verdade demonstram que não há separação entre igreja e Estado e que há, de fato, o total interesse das elites políticas de fortalecerem as elites religiosas. Tarcísio libera ICMS de igrejas e pastores podem adquirir bens de luxo livres de impostos. O despacho do governador pode permitir na prática a aquisição de qualquer mercadoria ou serviço sem essa tributação, bastando apenas comprovar que se destina à finalidade essencial da denominação. Primeira coisa que nós vamos tratar aqui de forma muito objetiva, concisa e direta. Não darei uma aula sobre direito civil e constitucional, não irei falar sobre as instituições de terceiro setor, porque eu tenho uma playlist aqui exclusiva sobre tudo isso. Eu irei falar a linguagem do povo, o povo que sofre, a linguagem do trabalhador, do pequeno e grande comerciante, do grande e pequeno empresário, que sofre para manter uma empresa. Enquanto isso, pastores com suas empresas ou empresas gospel ou religiosas estão se enriquecendo e vivendo sob as benesses do Estado. Vem comigo para que a gente possa entender isso de uma maneira bem objetiva, sem contorcionismos. Primeiro, as igrejas evangélicas no Brasil, elas não são organizações religiosas para fins específicos de assistencialismo e de ações humanitárias. Não são. Elas juridicamente são constituídas como subcorporações financeiras e
políticos partidárias. Há quem já tenha transformado a entidade com pessoa jurídica, isto é, CNPJ, a ADVEC, em uma agência de miliciano e também em um subpartido político. Ora, funciona como um comitê eleitoral, como o charlatão vigarista do pastor Silas Malafaia. Portanto, mais do que pensar em desvio de finalidade do uso desse mecanismo político, econômico e jurídico, que é o fisco, sobre compras, prestações de serviços e circulações de mercadorias, nós temos o desvio de finalidade clara. As igrejas evangélicas brasileiras, como a igreja do pastor Silas Malafaia, a igreja do Abner Ferreira e de Macedo, todas elas eu poderia listar aqui, já perderam a função social. Portanto, do ponto de vista jurídico, elas já não deveriam mais ter a imunidade tributária, tampouco esses privilégios. Primeiro porque a imunidade tributária que abrange essas entidades religiosas, ela se limita apenas aos templos de qualquer culto religioso. Significa não só protestante, católico, mas até mesmo de religiões afro-brasileiras. Inclusive estas, vocês percebem que quase não recebem benefícios do Estado. Isso é fato. No Brasil, por exemplo, é importante a gente ressaltar que pastor evangélico não é preso por sua negação de imposto. Vai protelando, apoiando o seu político de estimação corrupto, malvado, favorito, como disse o Silas e o Marco Feliciano, os que dizem que defendem Deus, pátria e família e dizem que estão em favor do povo. É melhor abrir uma igreja evangélica, ter um CNPJ como associação religiosa para fins específicos humanitários e filantrópicos. E, portanto, você pode ter cabeças de gado, jatinhos, uma Ferrari, carro blindado, contratar até miliciano e depois dizer, eu não tenho bola de cristal. Enfim, você pode de tudo. É um escárnio ao povo brasileiro. Enquanto os trabalhadores lutam, trabalham, suam a camisa, sabe, chegam cansados, o micro e o grande empresário dá uma luta para poder manter com dignidade a sua empresa. Aqueles que usam apenas um livro sagrado chamado Bíblia, um livro de dominação social, psicológica, de alienação, um livro revestido de todo um simbolismo justamente para fazer com que os indivíduos vivam num mundo paralelo e não consigam ver a própria realidade. Sim, através de historinhas de carochinha, esses pastores vão enganando o povo. Além da prática de charlatanismo, estelionato, curandeirismo, entre outras, eles acabam recebendo privilégios. Isto é, de fato, um escárnio ao povo de bem. Eu me sinto ofendido, não apenas com o que o Tarcísio fez, mas com o que o Bolsonaro também fez, dando os benefícios, porque o projeto lá para isenção de imposto sobre o salário dos pastores, na dita prebenda, já era um tapa na cara. O Tarcísio só tentou aliviar a situação, dando um novo caminho para os pastores continuarem aumentando seus patrimônios, porque afinal, pastor e civil são emancipáveis. Logo, é evidente que quando uma instituição ela é judicializada, ela se torna uma pessoa jurídica com CNPJ, de acordo com o Código Civil e a Constituição, estas instituições gozam de prerrogativas e são representadas pelos seus patronos. Isto é, os pastores, inclusive, estatutariamente, são vitalícios. Eles é quem administram as finanças, tanto os bens materiais quanto financeiros, diretamente. Portanto, o que nós temos, me desculpe você que vem aqui apoiar esta corja de vagabundos, esta corja que tem dilapidado o dinheiro público. Não basta corrupção, lavagem de dinheiro, peculato, evasão de divisa, tudo que possa imaginar de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ainda temos que ver uma ação no âmbito da legalidade política para facilitar a vida dos pastores. A grande verdade é que no Brasil é muito bom ser pastor. Ser pastor evangélico é sinônimo de ser blindado, ter a imunidade. É como ser um político. Você pode se tornar um parlamentar, goza de imunidade parlamentar, faz o que quer e diz que você não pode ser preso, salvo em flagrante delito. Usa o artigo 53 da Constituição, ignorando a EC 35, fala o que quer, faz o que quer e, na verdade, usa aquela expressão, não pode tocar em mim.
Do mesmo modo são os pastores, como disse o Malafaia, se teu pastor está roubando, está desviando dinheiro, não denuncia não, não toca nos meus ungidos. Olha, no Brasil é melhor de fato ser pastor. Você pode mentir, você pode enganar, você pode viver das custas das pessoas, sabe? Mesmo sendo um ateu enrustido, apenas se valendo de uma narrativa religiosa para enganar pessoas. Você pode dizer que conhecereis a verdade vos libertará, mas apoiar a mentira e dizer que, inclusive, é uma ditadura combater a mentira. Enfim, é triste termos que afirmar. A melhor coisa neste país é você investir na abertura de uma igreja evangélica ou outro segmento da fé. Sim, alugue um salão ou compre um lote. Coloque num CNPJ, construa uma casa pastoral e desfrute e diga que tem um fim social. Viver dela, você não vai pagar IPTU, você não vai pagar absolutamente nada. Compre o carro e desfrute, porque você é pastor. E diga, você é pastor e, portanto, emancipável da sua atividade. E pronto, o Estado não pode tocar, porque afinal, você tem imunidade e isenção. Então eu digo sim, meu amigo e minha amiga, não é uma perseguição. Infelizmente, aquelas pessoas mais honestas, decentes, que fazem parte da base dessa pirâmide, que inclusive sofrem enviando das franquias, os dízimos e ofertas que são arrecadados para enriquecerem esses pastores, para que eles possam ter seguranças privados, carros blindados, contratarem milicianos. Veja, eles dizem que de fato o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, mas eles vivem cheios de seguranças. Eles dizem, na verdade, que Jesus cura, mas vendem planos de saúde. Enfim, é de fato um escárnio a você. E é você que vem aqui para me criticar, vem me atacar, vem chorar e dizer: eu não queria um professor desse dando aula para os meus filhos. Você deveria se sentir uma pessoa privilegiada. Seu filho não se tornaria como você ou um futuro Nicolas Ferreira, ou faria jamais parte de um sistema escravocrata, como é o sistema religioso. Enquanto os trabalhadores pagam seus impostos, os mercadores da fé, usurpadores das mentes mais frágeis deste país, pessoas perturbadas, enganadas, alienadas, que vivem num estado aparente de coisas que, mesmo não experimentando nenhum milagre, elas acreditam piamente que suas vidas serão mudadas. E quando percebem que, na verdade, nenhum bem, nenhum favor divino lhes alcançarão, elas precisam manter a esperança, a crença de que irão entrar num lugar chamado paraíso. Tem mais, e ainda precisam dividir o dízimo em 10 vezes no cartão ou no boleto para saírem do aluguel. Enquanto isso, quem os explora vivem em resort e com contas em paraísos fiscais. Enfim, o que nós temos são os pastores deitados em mordomias, compram fazendas, mansões, igrejas que estão, na verdade, altamente equipadas com tudo que você possa imaginar em tecnologia, mas que estão diluídas nos patrimônios privados dos pastores. Sim, pastores e igrejas evangélicas, atualmente, podemos dizer, são as piores estruturas e coisas deste país. Tanto os pastores quanto as igrejas evangélicas, de alguma forma, são alcançados pelo favor do Estado. Porque eu disse aqui, o Estado nutre tudo isso, o Estado alimenta isso. Quando eu fiz a minha crítica numa live anterior ao Acre e Santarém, entre outros, que eu disse, essas pessoas disfarçam que são contra isso. No fundo, elas precisam retroalimentar o mesmo sistema, porque senão não sobreviverão, porque na verdade fazem parte de um mundo em que eles não conseguem negar que é irreal. Os pastores controlam os seus adeptos através de técnicas de manipulação, é uma lavagem cerebral e o povo acaba se entregando. O problema no Brasil, pode acreditar, é realmente a religião e, sobretudo, a evangélica. Não precisamos. São os moralistas que dizem que protegem as crianças, mas o índice de pastores abusando das mesmas é recorde.
São os mesmos que dizem que são contra a corrupção, mas pastores sendo presos por todo tipo de crimes contra o patrimônio público, o bem público, o erário público, são os montes. São os mesmos que dizem que devemos combater o narcotráfico, mas lavam dinheiro para os tráficos. Enfim, são aqueles que dizem o nosso povo merece respeito, que na verdade ajudaram a fundar este país e a defender isto que está aí. Agora preste bem atenção, meu amigo e minha amiga. O que nós estamos vendo de fato é a volta e a institucionalização, justamente, da Idade Média, de um feudalismo pós-moderno. É apenas uma versão moderna daquilo que nós vimos entre o segundo ao século XV. Infelizmente, o que nós estamos vendo ainda é pouco. Nós ainda chegaremos um momento, se você não se unir a mim, um dos poucos nesta plataforma que tem coragem de falar e falar com autoridade, com propriedade, com domínio, com segurança jurídica, política, teológica e sociológica sobre o que estamos vivendo no nosso país. Se o pastor evangélico, por exemplo, comprar um carro importado, uma Ferrari, basta ele simplesmente dizer: ah, não, é porque tem uma finalidade religiosa. Assim como Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho pocotó, se ele pudesse andar numa Ferrari, ele andaria. Então, a Ferrari tem uma finalidade. Ah, mas o pastor não pode comprar em nome próprio, mas é ele quem irá usufruir. Então ele compra no nome da igreja e justifica que ele é o patrono. Ele precisa da Ferrari. Ele pode comprar um jatinho, minha gente. Simplesmente para andar de país a país, de estado a estado, e simplesmente dizer, é uma finalidade, porque afinal eu não posso ser arrebatado e transladado como Filipe, porque na verdade isso é mito, isso é narrativa, isso é alegoria, isso é nada mais do que historinha de carochinha, só acontece na Bíblia, não é verdade? Enfim, além de tudo isso que eu estou dizendo, dos absurdos que envolvem os pastores evangélicos, que são imunes, inclusive até às sanções penais em nosso país, nós ainda temos um projeto de transformação do Brasil em uma teocracia. Não demora, a Constituição será substituída pela Bíblia. Portanto, digo para você, se você apoia este tipo de medida política que beneficia um grupo social específico e não vem uma lacraia, essa gentalha para cá por querer dizer que é perseguição, não, isto é defender de fato o direito. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Portanto, não estamos falando de imunidade tributária, mas de fisco. Portanto, não estamos falando de prerrogativas que já começaram inconstitucional. Porque se as igrejas nem pessoas jurídicas tinham, por que a imunidade? Porque a imunidade são para as empresas, sejam elas de primeiro, segundo ou terceiro setor. E as igrejas nem eram ainda entidades civis com pessoas jurídicas. Então, a imunidade já começou inconstitucional, mas não vou nem discutir sobre ela. Eu só quero dizer aqui que se eu chegar a Brasília, os pastores evangélicos que se preparem, porque eu lutarei por uma CPI e auditoria clara para colocar esses marginais da cadeia. E o Tarcísio que se cuide, porque pessoas de bem não irão engolir esses privilégios que sequer conceder aos pastores com fins de apoios políticos, porque é isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Agora, se você realmente quer se unir a mim, se você consegue ver o mínimo de honestidade, de verdade, se você quer saber mais quem é Alessandro Moreno ou conhecido José Alessandro Neves, procure mais informações sobre mim nas minhas redes sociais, que são absolutamente públicas. Entre em contato com as pessoas que fazem parte da sociedade em que vivo no município de Itaocara. A minha história é limpa e, na verdade, jamais negociei os meus princípios. E afirmo, não tenho nada contra a religião e tampouco religioso, mas que eu lutarei e continuarei, mesmo sendo uma voz muito pequena, lutando para combater isto que está aí. Eu farei. Se você é, de fato, contra isto, a única coisa que você pode fazer para me ajudar é enviar a sua contribuição para que a gente possa investir nos aparatos técnicos, ampliar o nosso trabalho, investir mais em engajamento e publicidade, de alguma forma, financiando o nosso trabalho para que possa chegar a mais pessoas e impedir que muitas se tornem
enganadas e escravas desses pastores que estão controlando a economia pública do nosso país. Meu grande abraço e eu espero vocês em um próximo vídeo.